Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador. E hoje vamos explorar por que o tempo parece passar diferente à medida que envelhecemos. Você já teve a sensação de que os anos estão passando cada vez mais rápido? Quando éramos crianças, as férias pareciam durar uma eternidade, mas agora o tempo voa. Será que o tempo realmente está acelerando ou é o nosso cérebro que percebe de forma diferente? No episódio de hoje, vamos explorar o que a ciência tem a dizer sobre a percepção do tempo e entender por que os anos parecem passar tão rápido. Esse quadro do Salvador Dalí é muito famoso, provavelmente você já deve ter visto ele por aí. Ele se chama A Persistência da Memória e é um quadro pequeno, ele tem mais ou menos uns 25, 30 centímetros e está exposto no Museu de Arte Moderna de Nova York. Conta a história que o Salvador Dalí estava indisposto para ir ao cinema com a esposa e alguns amigos e que resolveu ficar em casa pintando. E aí, num período de 5 horas, ele fez essa obra de arte que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, porque a persistência da memória tem a ver com a percepção do tempo. O tempo, ele é uma constante física, mas a maneira como percebemos é subjetiva. 2 minutos no relógio são sempre 2 minutos, mas dependendo da nossa experiência podem parecer um instante ou uma eternidade. Essa percepção varia de pessoa para pessoa e, mais importante, de fase para fase da vida. Quer dizer, cada fase da vida a gente percebe o tempo de forma diferente. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos. O primeiro deles é a diferença entre a infância e a vida adulta. Talvez seja o exemplo mais importante. Para uma criança, 1 ano é muito tempo, porque representa uma grande parte da sua vida vivida. Já para um adulto, 1 ano parece curto, porque representa apenas uma fração do tempo total vivido. A diferença entre a ida e a volta de uma viagem é um outro bom exemplo. Quando viajamos para um local desconhecido, a ida parece longa, porque estamos absorvendo novas informações, estamos vendo paisagens novas, novos elementos, então essa absorção de novos conhecimentos faz com que a viagem se pareça demorar mais. Mas já a volta para casa ela passa muito mais rápido, porque o caminho já é conhecido e muitas vezes menos interessante. E o cérebro não precisa processar tantas novidades. Um outro bom exemplo é o efeito da espera. Quando estamos esperando ansiosamente por algo, como por exemplo um feriado ou uma resposta importante de um parente, de um amigo, né? O tempo parece se arrastar. Você está querendo que aquilo chegue e não chega. Então, você está esperando algo e o tempo parece não passar. Já quando estamos ocupados e distraídos, os dias passam rapidamente. Pode notar, isso é sempre assim. Se você está distraído, fala, nossa, o tempo voou, nem percebi. Estados emocionais extremos são um outro exemplo. Em situações de medo ou perigo, como um acidente, por exemplo, o tempo parece passar em câmera lenta. Recentemente eu tive um paciente do meu consultório que colidiu com um carro e ele inclusive tem epilepsia. E ele colidiu e falou que durante a colisão as pessoas que estavam com ele parecia que tudo estava se movendo em câmera lenta. E também o contrário, quando a gente está feliz e imerso numa experiência como um show ou viagem, o tempo parece voar. Mas por que isso acontece? Porque todos esses exemplos, a maioria de nós reconhecemos eles e falamos, realmente isso acontece. Mas por que isso acontece? O que a ciência nos diz a respeito desses fenômenos? Então vamos entender. Existem 3 fatores que podem alterar a nossa percepção com relação à passagem do tempo. O primeiro deles é a formação de memórias e a novidade. Daí eu ter mostrado o quadro do Dalí, né, sobre a persistência da memória. Né? Então a formação de memórias e a novidade é a primeira explicação para isso, porque essa é uma das explicações mais aceitas para essa mudança, né, que tem a ver com a novidade das experiências e com o modo como o nosso cérebro armazena as memórias.
Durante a infância, estamos sempre aprendendo algo novo. O cérebro das crianças está constantemente formando conexões e registrando informações inéditas. Cada ano escolar, cada viagem, até mesmo cada aniversário parecem grandes eventos porque são momentos cheios de novidades, de descobertas. Já na vida adulta, a rotina se instala. Dias e semanas passam sem grandes mudanças e, como resultado, formamos menos memórias detalhadas. Isso faz com que, retrospectivamente, os anos pareçam encurtar. Esse estudo, que foi publicado na revista Psychological Reports, ele avaliou mais de 500 indivíduos e mostrou que os mais velhos sentem que os anos passam mais rapidamente do que na juventude. Então isso já foi demonstrado em estudos científicos. O que eu estou falando aqui já foi estudado através de pesquisas clínicas e publicado em revistas, né? Isso acontece porque, à medida que envelhecemos, o nosso cérebro registra menos eventos únicos, comprimindo a nossa percepção de tempo na memória. Esse fenômeno ele explica por que anos de grandes mudanças, como por exemplo o primeiro ano de faculdade, uma mudança de cidade ou uma viagem marcante, parecem mais longos do que períodos monótonos, porque são anos cheios de novidades. Quanto mais memórias registramos, mais longa uma fase da vida parecerá. Isso nos leva ao segundo conceito muito importante, que é a teoria da proporção temporal. Essa teoria sugere que cada ano adicional representa uma fração menor do tempo total de vida de uma pessoa. Por exemplo, para uma criança de 10 anos, um ano representa 10% da sua vida, é muita coisa, né? Já para um adulto de 50 anos, um ano representa apenas 2% do tempo total vivido. Ou seja, à medida que envelhecemos, cada ano vivido parece ser uma parte menor do todo. E é por isso que sentimos que o tempo está acelerando. Esse fenômeno explica por que os anos escolares da infância pareciam muito mais longos do que os anos da vida adulta. Quanto mais envelhecemos, menor é a fração que um ano representa em relação ao tempo total que já vivemos. É um pouco triste, não é? Mas é a realidade. Essa percepção também está ligada à forma como o nosso cérebro processa o tempo. E aí entra a terceira e última hipótese, que é a do envelhecimento do cérebro e do ritmo de processamento. Além dos fatores psicológicos, das mudanças neurobiológicas, né, temos também a percepção do tempo dada por essa alteração de processamento neurobiológico do cérebro. Porque ele desacelera com a idade, o processamento neural, a velocidade de processamento desacelera. E isso faz com que a percepção do tempo fique mais condensada. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine dois carros emparelhados. Um, aqui o da minha mão esquerda, que vocês estão vendo aí à direita do vídeo, é a velocidade de processamento cerebral. E na minha mão direita, que vocês estão vendo aí à esquerda do vídeo, é a velocidade com que o tempo passa, que ela é constante. Mas durante muitos anos a velocidade de processamento cerebral ela superava até a velocidade de passagem do tempo. Com o envelhecimento ela vai ficando para trás, ela vai desacelerando. O seu cérebro vai ficando mais lento para processar informações. Isso dá a impressão de que o tempo vai passando mais rapidamente também por comparação. Bom, agora eu vou dar exemplos de fatores que aceleram a percepção do tempo. Coisas que fazem com que você perceba que o tempo está passando mais rapidamente. O primeiro é a rotina e a monotonia. Se o cérebro não registra experiências novas, ele comprime o tempo na memória. Por isso, pessoas que vivem rotinas repetitivas tendem a se sentir assim, ai, que ruim, né? O ano passa tão rápido, os anos estão passando muito rápido. É porque não tem novidade, ele está vivendo na rotina. Isso aumenta essa percepção de que o tempo está passando mais rápido. Em contrapartida, quando saímos da rotina, a gente aprende, por exemplo, algo novo ou viaja para um lugar desconhecido, a gente sente que o tempo desacelera. Outro bom exemplo, né, são emoções e níveis de atenção. São situações de estresse intenso ou perigo, e elas fazem o tempo parecer que se arrasta, porque o cérebro entra num estado de hipervigilância, de alerta máximo. Por outro lado, em momentos prazerosos ou que você está imerso numa experiência agradável,
esse momento parece que passa voando, porque você está ali meio que desligado, a sua atenção está indo no automático. Por isso, na infância, quando estamos mais atentos e curiosos sobre o mundo, o tempo parece se mover mais devagar. E o que fazer para desacelerar a percepção do tempo? Se você sente que o tempo está voando, há algumas formas de treinar o seu cérebro para desacelerar essa percepção do tempo, essa percepção de que o tempo está passando muito rápido, né? Então eu vou dar aqui dicas para expandir a sensação de tempo. Experimente coisas novas, aprenda um novo idioma, pratique um esporte, faça uma viagem. Tudo isso pode ajudar a criar novas memórias e ampliar a sua percepção temporal. Quebre a rotina. Pequenas mudanças no dia a dia, como escolher um novo caminho para o trabalho, podem fazer a diferença, vão fazer você perceber a passagem do dia de forma diferente. Pratique o mindfulness, que é a atenção total, né? Estudos sugerem que essa prática, que eu vou falar num próximo episódio, num próximo podcast, é de estar consciente, atenção plena, estar consciente no momento presente, podem tornar as experiências mais intensas e duradouras. Outra dica, reduz o consumo passivo de informações. As telas, o excesso de redes sociais, o conteúdo digital. Você já deve ter reparado, né? Esse conteúdo fragmentado, muito rápido, ele contribui para uma percepção acelerada do tempo. Às vezes você está lá no celular achando que ia ficar 5 minutos e passa 50 minutos. E você fala assim, minha nossa, passou e eu nem percebi. Tente reduzir o uso de telas e principalmente de redes sociais. Se você também quiser aprender mais a respeito dos malefícios que as redes sociais podem fazer para o seu cérebro, assista o episódio sobre Brain Rot, que está aqui no meu canal do YouTube. Você ali vai entender tudo que as telas podem causar de mal para o seu cérebro. A passagem do tempo é inevitável, mas a forma como percebemos pode ser moldada por nossas experiências. Se os anos estão passando rápido demais para você, talvez seja um sinal de que é hora de adicionar mais novidade à sua vida. O que você tem feito para tornar a sua percepção do tempo mais significativa? Deixe seu comentário e compartilhe esse episódio com alguém que sempre diz que o tempo está voando. Gostou do episódio? Curta, compartilhe e me siga para mais conteúdos. Obrigado por me acompanhar aqui no Masrua Braincast, eu fico muito feliz e muito honrado. E até o próximo episódio. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.